Boa noite a todos. Se não estiver no seu lugar, feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, meu Deus, em mais uma noite de batalha espiritual. Em mais uma noite, meu Deus, que o teu povo chega aqui para buscar a cura, a libertação para a sua vida, para si. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha manifestar o teu poder para curar, para libertar cada uma dessas pessoas que se encontra, meu Pai, sofrendo, que se encontra, meu Pai, doente, que se encontra enferma, ou talvez possessa, ou vítima de inveja, de obra de feitiçaria, de macumbaria. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu poder alcance agora cada uma dessas pessoas e que o milagre venha acontecer. Olha, pastor, presta bem atenção. A palavra de Deus, ela diz assim, ó, presta atenção. Em Mateus 11, no versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse eu vos aliviarei é o pastor que está falando? Não. Quem é que está falando que vai aliviar você? Deus. Amém? O Senhor Jesus está dizendo: olha, se você está sofrendo, se você está passando por um problema que você não consegue resolver, se você está doente, se você está enfermo, se você está se sentindo vítima de obra de feitiçaria, de macumbaria, de obra de bruxaria, se você está se sentindo vítima de inveja, de olho grande, se você acha que pessoas estão fazendo algo, tramando algo contra você, ou então se de repente você está dentro da sua casa e lá dentro da sua casa você vê coisas acontecer que não é normal, você está no quarto e de repente na sala a televisão liga sozinha, ou alguma coisa cai, ou lá na cozinha, ou porta está batendo, ou alguém está chamando o seu nome e quando você vai ver, não tem ninguém. Então Jesus está dizendo assim: vinde a mim, todos que estáis cansados. Aí eu te pergunto, você está cansado nessa vida? Você está cansado de passar por essa situação? Você está cansado de ser uma pessoa esquizofrênica, de ser uma pessoa depressiva, de ser uma pessoa com crise de ansiedade, insônia, que vive a vida inteira tomando medicamentos para isso, para aquilo? Você está cansado disso? Eu estou, pastor. Então você vai cantar esta canção com fé e já crendo nesta palavra: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Amém. Então, cante com fé. Feche teus olhos. Para entrar em oração, Desprezado e sem valor, desprezado e sem valor, precisando do Senhor, precisando do Senhor. ó meu Senhor, Ó meu Senhor, vem depressa, chama ele, vem depressa. vem depressa me ajudar. Quanta dor em minha alma, Tanta dor em minha alma, quero te apresentar. Aqui estou para entrar em oração, para entrar em oração, desprezado e sem valor, desprezado e sem valor, mas precisando do Senhor, meu Deus. precisando do Senhor. Se você precisa dele, então fala com ele agora. Vem depressa me ajudar.
vem depressa me ajudar. Tanta dor em minha alma, Tanta dor em minha alma. quero a ti apresentar. Quero a ti apresentar. Sou um pequeno grão de areia. Sou um pequeno grão de areia. Sou alguém na multidão, procurando achar saída. Oh meu Deus, Só em ti eu deposito minha fé e confiança, pois em ti refugio. Sou pequeno grão de areia. um pequeno grão de areia. Sou ninguém na Sou ninguém na multidão, diante de tanto desprezo. procurando achar saída. Só em ti eu deposito Minha fé, minha fé e confiança, pois em ti refugio. levante as suas mãos para o céu. Meu Deus, derrama a unção do Senhor sobre as mãos desta pessoa agora, porque o azeite já foi derramado sobre as mãos dela, mas agora que a unção do Senhor toque nas mãos dela. E quando ela colocar, meu Pai, as mãos sobre a sua cabeça, o mal, a doença, a enfermidade que estiver no corpo deste homem, no corpo desta mulher, vai sair agora, em nome de Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça. Coloque as mãos na sua dor, coloque as mãos aonde está a doença, a enfermidade. Isso, coloque as mãos aí agora e deixa eu orar por você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, do alto da cabeça, planta nos pés desta pessoa, que o poder do Senhor agora penetre para queimar toda obra maligna, para destruir toda obra maligna, para tirar, meu Deus, a doença do corpo deste homem, do corpo desta mulher, para tirar toda a enfermidade
Eu creio que assim como está escrito, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu creio que essa pessoa está curada. Eu creio que essa pessoa está livre. Eu creio, meu Deus, que essa pessoa está livre de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade. Mas, meu Pai, a luta é grande. Então, meu Deus, que o Senhor venha agora tocar para arrancar todo espírito maligno da vida, dos caminhos desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Toda obra maligna, toda obra de macumbaria, derramada, arriada, na mata virgem, na cachoeira, na praia, na encruzilhada, com o nome desta pessoa, da família dela, em nome do Senhor Jesus, seja desfeita agora todo o trabalho maligno e toda a cilada do diabo, seja desfeito sobre a vida dela, sobre a vida da família dela, dos filhos dela, do casamento dela, da vida sentimental. Espíritos imundos, espíritos malignos, em nome de Jesus, saia e sejam todos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a tua honra e a tua glória, hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Feche teus olhos e cante esta canção. Coloque a mão no teu coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim, leva para Deus tudo aquilo, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, Vem interceder. vem interceder por mim, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe, amor, que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe, amor, que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Aleluia, Jesus. Glorifica a Ele. Espírito Santo, Louve, exalte, glorifique. por mim, Aleluia, Jesus.
da minha libertação. Eu tenho certeza da minha salvação. Oh meu Pai, oh meu Senhor, eu te amo, meu Senhor, e eu não sei viver sem a tua presença, eu não sei viver longe de ti. Se não fosse o Senhor na minha vida, o que seria de mim, meu Senhor? Diante de tantas lutas, de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta dor, ó Espírito Santo, muito obrigado, obrigado por cuidar de mim, obrigado por me consolar. Fala para Ele agora, igreja. Obrigado, Espírito Santo, por cuidar de mim. Obrigado por me consolar. Obrigado por me dar força, por me levantar. Obrigado, Espírito Santo. Aleluias. Aleluias, meu Senhor. Louvado seja o teu santo nome, hoje, amanhã e para sempre. Pai, que o Senhor visite agora a casa, a família de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Se alguém lá, meu Pai, doente, enfermo, que o Senhor toque e cure, liberte. Se alguém, meu Pai, processo, que a luz do Senhor entre agora para expulsar as trevas que está dentro dessa pessoa, mas que a família dela seja alcançada e abençoada, como também, meu Pai, a família de cada pessoa que nos acompanha agora através do YouTube. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pode sentar no seu lugar, graças a Deus. Deus é muito bom. Amém, pessoal? Deus é bom demais. Graças a Deus. Pegue aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Abra sua Bíblia no livro de Marcos 16, versículo 14 em diante. Amém? Marcos 16, 14 em diante. Marcos 16, versículo 14 em diante. Amém? Amém. Podemos? Sim ou não? Sim. Pai amado e querido, dê a direção da tua palavra, que nós possamos aprender de ti, assim como o Senhor nos ensinou. Em nome do Senhor Jesus. Olha para o pastor só um instante. Se tem uma coisa que o diabo quer, presta bem atenção, porque hoje é culto de cura e libertação. Se tem uma coisa que o diabo quer, é que você deixe de acreditar que Jesus ele pode te curar, que Jesus ele pode te libertar de todos os espíritos malignos, espíritos de engano, espíritos imundos,
que Ele pode libertar você de toda doença, de toda enfermidade. Amém? Isso é algo que o diabo quer muito. E para isso, nos dias de hoje, ele está cada vez mais atuando para que isso venha deixar de acontecer dentro das igrejas. Você sabia disso? As igrejas hoje, a maioria das igrejas que estão abrindo em nome do amor, que prega somente o amor e a salvação, estão deixando de fazer o que Jesus ordenou a fazer: curar, libertar, expulsar os demônios e o principal, pregar o evangelho a toda criatura, a toda criatura. As pessoas hoje estão preocupadas em pregar para um grupinho de pessoas. É tanto que hoje nós temos assim, comunidade evangélica, não sei o quê. Estão vivendo em comunidade. Amém? Aí é só um grupinho. Mas só prega a palavra. Tudo bem que a palavra, ela liberta. Amém? A palavra liberta. Mas o Senhor Jesus, ele diz assim, no começo do ministério do Senhor Jesus, ele pegou os seus discípulos, separou-os de 2 em 2 e mandou ir e pregar o evangelho, curar os doentes, limpar os enfermos e expulsar os demônios. Ó a ordem que o Senhor deu, a autoridade para cada discípulo ir adiante e fazer em nome dele. Olha a ordem que o Senhor Jesus deu. Então, peraí, se o Senhor Jesus deu uma ordem para os discípulos para que eles fizessem essas coisas, por que hoje aqueles que pregam a palavra de Deus não querem fazer? Por que hoje quem está pregando a palavra de Deus, ela quer só pregar? Virou pregador itinerante. Hoje ele está numa igreja e prega a palavra, e amanhã ele está na outra igreja, prega a palavra, ele está na outra igreja, prega a palavra, mas nos cultos dessas pessoas, você não vê ela determinar em nome de Jesus a cura de uma pessoa com câncer. Você não vê ela determinar que um cego enxergue. Você não vê ela determinar que um surdo ouve, que um mudo fale, até mesmo que um morto ressuscite. Por quê? Que será que aconteceu ou que está acontecendo na igreja hoje? Que quando tem alguém que faça esse ID do Senhor Jesus, eles são o primeiro a apontar e dizer: hereges, falsos, porque hoje não se tem mais profeta, não se tem mais apóstolo, não se tem mais isso, não se tem mais aquilo. Amém. E eu não estou nem aí se tem ou se não tem, mas uma coisa eu tenho certeza, que tem o Espírito Santo de Deus, o mesmo que curava, o mesmo que libertava, o mesmo que expulsava demônio, o mesmo que limpava os leprosos, que fazia o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o aleijado andar, ele também faz nos dias de hoje. Amém? Isso eu tenho certeza.
estes sinais acompanharão aqueles que creem. Então, para fazer essa obra de cura, de libertação e etc., a pessoa tem que estar imbuída numa fé sobrenatural. A pessoa tem que estar cheia do Espírito Santo. Amém? Por isso que você vê às vezes em alguns lugares demônio manifestar na pessoa, e há muitos que preferem dizer assim: não, isso aí é confusão mental, não é demônio. Ela precisa de um psiquiatra, de um psicólogo. Já ouviu isso? Já ouviu? Pois é. As pessoas que deveria impor a mão, a autoridade, expulsar o demônio que está destruindo a vida daquela pessoa, ela diz assim: olha, isso aí é problema psiquiátrico. Outro dia eu vi um cidadão, né, que uma desses tipos não vai falar pastor. E ele falou assim: então uma pessoa me chamou, eu fui até a casa da pessoa porque disseram que a pessoa estava possuída por um demônio. E chegou lá, eu fiquei olhando para a pessoa e eu vi que não era um demônio. O que estava ali era uma confusão mental na cabeça da pessoa. E aí, eu então esperei ela voltar ao normal e falei com ela: você tem que procurar um psiquiatra. E tem que procurar para você se tratar. Outro dia eu vi um padre falar a respeito do exorcismo. Então, ele dizia que primeiro eles vão até a pessoa, a casa da pessoa, aí eles vão procurar ver se aquela pessoa tem algum problema, alguma coisa do passado que aconteceu, não sei o que, eles fazem uma investigação. A pessoa está sofrendo, a pessoa está endemoniada. Aí primeiro ela faz uma investigação de todo o tamanho, para saber se aquela pessoa está ou não possessa. Aí ela vai enviar aquela pessoa para um psicólogo, vai para o psiquiatra. Aí, se não for um problema psiquiátrico, aí eles fazem o exorcismo. Ou seja, nesse meio tempo, a pessoa está sofrendo. E o diabo destruindo a vida da pessoa. Ora, quando eu pego a Bíblia, que eu olho, que eu leio, está dizendo assim: então trouxeram a Jesus uma pessoa endemoniada. E Jesus então disse: saia dele, demônio. Jesus não foi procurar psiquiatra. Jesus não foi procurar psicólogo. Jesus não foi procurar médico para saber se aquela pessoa estava ou não endemoniada. Os discípulos também não iam para saber se aquela pessoa estava ou não endemoniada. Eles olhavam que aquela pessoa está sofrendo. Como aquele pai que pegou o seu filho, levou até os discípulos. Eles não puderam fazer nada, levou até Jesus. Ou seja, desde criança, aquele jovem sofria, com o espírito atuando na vida dele, totalmente endemoniado. Então Jesus só olha e fala: sai dele. Já pensou? Se Jesus fala para ele assim: olha, o senhor vai levar seu filho para casa e a gente vai mandar um médico lá, um psiquiatra lá, um psicólogo lá, para ver se de fato ele está endemoniado ou não, se não é convulsão, se não é problema da cabeça dele e tal. Não! Mas como o pastor que sabe que é um demônio ou não? O Espírito testifica. Como aquela senhora aquela vez que estava aqui no altar, chegou aqui perto do altar. A gente buscando a Deus, era uma noite de louvor, de adoração, e aí ela manifestou aqui. Aí quando foi na sexta-feira que ela voltou, eu falei: agora hoje o negócio é diferente. Amém? Porque a quarta-feira a gente separa para receber o Espírito Santo. A gente separa para ouvir a palavra de salvação. A gente separa para ouvir o louvor, a adoração a Deus. Então, não é um dia que a gente vai resolver esse problema. Sim ou não? Mas, coloquei a mão na cabeça dela e ela parou. Amém. Mas aí quando foi na sexta-feira que ela veio, ela falou: miserável, sai daí agora em nome de Jesus.
Amém? Então, essa é a ordem. Olha aí, vamos ver, vamos ler. Diz assim, ó, a ordem para evangelizar. A ordem para evangelizar. Diz assim, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinha visto já ressuscitado. Olha para o pastor um instantinho. Jesus, antes de morrer, havia dito para eles: eu vou ser crucificado, eu vou morrer, vou ser sepultado, vou ressuscitar no terceiro dia. Então, de alguma forma, de algum modo, eles se dispersaram e acabaram talvez ou esquecendo que Jesus ressuscitaria, ou então o medo, o pavor que eles estavam de morrer também, fez com que eles deixaram de crer, de acreditar. Então Jesus vai chamar eles de incrédulo, que eles estavam com dureza no seu coração e não deram crédito para aqueles que tinham visto. Quem viu Jesus primeiro? Maria, e foi até a casa para avisar. E chegou lá, eles acreditaram? Não, eles não acreditaram. Então, quando Jesus vai falar isso para eles, é o último momento, presta bem atenção, é o último momento de Jesus ressuscitado com eles. A partir deste momento, eles não verão mais o Senhor Jesus. Amém? Era a última vez que eles viriam o Senhor Jesus. E Jesus então advertiu-os, dizendo: apareceu Jesus aos 11. Pastor, mas não são 12 discípulos? Judas tinha morrido, amém? Judas tinha se suicidado. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe, o que ele disse? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, olha para o pastor mais uma vez. A primeira coisa que você tem que entender do evangelho é que quando essa palavra chega até você, ou você vai dar crédito, vai crer, vai se batizar e viver uma vida com Deus, ou você não vai dar crédito e não vai viver uma vida com Deus. Vivendo uma vida com Deus, você vai ser salvo. Vivendo uma vida sem Deus, você vai ser condenado. Amém? Ok. Então, Jesus mandou eles pregar a salvação, batizar aqueles que queriam ser batizados, e ele disse assim, versículo 17: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão ou expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então, aquilo que Jesus falou no começo do seu ministério com os discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura, curai os doentes, limpai os leprosos. Agora, no último momento em que ele está com os discípulos, porque ele vai subir ao céu, ele novamente fala aos discípulos fazer aquilo que ele havia falado lá no começo. Então, como que pode hoje eu ou qualquer outro pastor pregar a palavra de Deus,
ou só o começo? Ah, pastor, mas o que importa é a salvação. Amém? Eu também creio nisso. Amém? Eu também creio nisso. O que importa é a salvação. Mas dá para você ficar guardando a salvação endemoniada? Dá para você ficar guardando a salvação enfermo, doente? Não. Por isso que Jesus curava a todos aqueles que criam nele. Amém? Todos aqueles que iam para lá com fé para ser curados, eram libertos. Amém? Aí diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Amém. Então, eles foram, e aonde eles passavam, os milagres aconteciam, a cura acontecia. Aonde eles passavam, havia sinais, havia maravilhas. Amém? Amém? Então, hoje não pode ser diferente, pessoal. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, eu posso ler para você isso em outro momento, que estes sinais, ou seja, as profecias, elas só vão se acabar quando aquele que é reto, que é justo, perfeito, voltar. Quem é perfeito? Jesus. Ele já voltou? Não. Então, isso aqui tem que continuar existindo dentro das igrejas. Pastor, então por que ele não existe dentro da igreja mais isso? Porque para viver isso aqui tem que se ter uma vida de santidade, tem que ter uma vida de justiça, andar justo, perfeito diante de Deus. A começar, para quando você bater de frente com os demônios, ele não te envergonhar no meio da igreja. Tem pastor que morre de medo com o demônio manifestado dentro da igreja e falar as atrocidades que ele faz, as coisas que ele faz. Uma vez eu vi, aconteceu isso bem próximo da gente, a igreja estava lotada, e aí o pessoal começou a cantar corinho de fogo, tal, não sei o que, e Jacó segurou o anjo e tal. Aí daqui a pouco manifestou algumas pessoas com demônio. Aí o pastor, em vez de ir lá expulsar o demônio, ele deixou as pessoas endemoniadas caídas no chão lá. A hora que eles cansarem, eles vão embora. Só que acabou o culto, as pessoas, algumas foram embora, outros curiosos ficaram ali esperando para ver o que ia acontecer. Aí o pastor saiu, foi lá na casa de uma pessoa, chamar aquela pessoa para vir na igreja, porque isso já era quase 11 horas da noite, para expulsar dois diabinhos, dois demoninhos que estavam lá manifestados. Porque você está rindo, é sério, que estavam lá manifestados duas pessoas. Foi lá naquela. Aí veio o senhor, já de idade, cheio do Espírito Santo, só chegou lá, sai em nome de Jesus, virou as costas e foi embora para casa. Por que isso acontece? Porque há quem pague o preço de joelho no chão, oração, jejum e vida justa com Deus. E há aqueles que só pregam a palavra de Deus e vivem uma vida toda desordenada, do jeito que o diabo gosta. Tinha um bispo amigo nosso que cuidava da gente, que ele falava assim, quando as pessoas não iam, os obreiros não iam para o salão nas noites de cura e libertação, ficavam se escondendo, aí falava, uai, está andando de mãozinha dada com o diabo agora, Porque para não estar lá no salão ajudando as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que estão possessas, se está com medo de estar lá, é porque está andando de mão dada com o diabo.
Está passeando com o diabo no shopping agora. E é o que acontece nos dias de hoje. Amém? Então são poucos ainda que carregam essa ordem adiante, que leva essa ordem adiante. São poucos. E vai se acabar. Porque cada vez mais a palavra de Deus está se transformando na palavra do amor. É amor para tudo. Até para o pecado agora tem amor. Já tem um monte de gente pregando amor para o pecado. Jesus já te ama, Jesus já morreu por você, então você pode fazer o que você quiser, que não tem problema nenhum. É só o amor. Mas daquela música de Zezé de Camargo e Luciano, você nem se pode falar isso. É o amor, não tem? É só o amor. E as pessoas estão sofrendo. A gente sai para evangelizar, para visitar famílias. As pessoas estão aí depressivas dentro de casa, trancadas dentro do quarto, sofrendo, endemoniadas. Recente agora eu fui visitar um, cheguei lá, a pessoa não saía do quarto para nada. Aí eu bati na porta e falei: ei, meu amigo, o pastor, eu vim fazer uma oração com você, deixa eu orar por você. Não, não quero oração não, vai embora. Eu só vou embora quando pelo menos o Senhor vier aqui para me apertar a sua mão. Aí com muito custo, com muita fala, ele abriu a porta. Aí quando ele abriu a porta, aí eu falei: manifesta que está escondido aí agora, em nome de Jesus. Pronto, já manifestou. Coloca a garra para trás. Tirei de dentro do quarto. O problema era de obra de feitiçaria que tinha feito para ele. Arranquei o demônio. No outro dia, isso foi num sábado. No domingo, ele estava na feira com a esposa, fazendo feira. E o que foi de gente lá evangélica para poder ajudar ele, assim. A irmã dele, quando eu comecei, depois que eu expulsei lá o demônio que estava lá, atuando na vida dele, aí eu peguei e fui dar uma palavra para ele. Aí a irmã dele começou: não falando mal, por favor, não entenda isso. Por que não resolveu o problema do irmão? Se isso é Espírito Santo, como eles dizem, se isso é estar cheio do Espírito Santo, então por que não resolveu o problema do irmão, que já estava há 3 anos naquele inferno de vida? 3 anos. E eu fui lá, coloquei a mão na cabeça dele e falei: em nome de Jesus, sai do corpo dele, pega tudo que é seu, tudo que te deram para você destruir a vida dele, pega tudo e sai em nome de Jesus. Ele, puf. Aí levantou, falei: como é que o senhor está? Abriu um sorriso, não sorria há anos. Eu falei: o senhor está sorrindo? Parece que tiraram um saco de cimento de cima das minhas costas. Vida com Deus. Quem tem vida com Deus vai fazer ainda os milagres que Jesus mandou fazer. E quem não tem, vai ficar falando mal dos que fazem. Porque era assim também no tempo de Jesus, amém? Era assim também no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, quem tinha vida com ele, fazia os milagres. Quem não tinha, igual os fariseus, igual os mestres, igual os hipócritas que ele chamava. Quem não tinha, fazia o quê? Ficava falando mal deles. E hoje é diferente. O que você vê aí de pastores falando mal do trabalho da gente amém? Mas eu prefiro que fale mal de mim, que fale mal daqueles que trabalham como nós trabalhamos, mas que nós, através da palavra do Espírito Santo, nós possamos continuar ajudando pessoas, salvando pessoas. Amém? Amém? Porque pregar, pessoal, pregar é muito fácil. Outro dia eu fui na casa da minha mãe e ela falou: rapaz, você viu aí? Tem um papagaio ali que lê a Bíblia. Amém? Eu falei: é mesmo?
cantando hino. Você está entendendo? Então, agora, viver a palavra, abençoar a sua vida, são poucos que ainda fazem isso. Amém? Amém. Fica de pé. Feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração a palavra que o Senhor nos entregou nesta noite. Que o teu povo, meu Pai, continue esperançosos. Que o teu povo continue, meu Deus, tendo a esperança da salvação. Que não se perca diante de tantos escândalos falsos que têm se levantado para confundir a cabeça do teu povo. Como aquele homem que inclusive o Senhor chegou a conhecer e mandou ele nascer de novo. Aquele homem disse recentemente que se a pessoa for numa igreja e nessa igreja demônios ficar manifestando, que as pessoas devem sair de lá porque Deus não está ali. Engraçado, meu Senhor, que a pessoa tem um amplo conhecimento, sabedoria, igual aquele que encontrou com o Senhor às escondidas, igual a ele, mas ele esqueceu, talvez, ou mudou, que o Senhor passou parte do ministério do Senhor dentro do templo, curando, libertando, expulsando demônios. Então, se hoje os demônios que manifestam nas pessoas dentro da igreja mostra que a igreja não tem Deus, é o mesmo que está dizendo que o Senhor estava dentro do templo e para nada servia, né, meu Pai? É triste, meu Senhor, a gente ouvir coisas como essa. É triste, mas que o Senhor tenha misericórdia da vida dele, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele, meu Pai, e que o Senhor continue a nos guardar, nos proteger e nos abençoar. Pai, leva o teu povo em paz e segurança para casa, guardando, protegendo e livrando de todo o mal, em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Abre as graças bem grande. Dá um abraço no pastor bem forte. Leve esse abraço para a sua família. Amém, pessoal? Deus os abençoe. Deus abençoe a todo o povo e a família dos meus amigos que acompanham no YouTube. Deus abençoe a todos. Boa e paz.